Aluno IMD, seja bem-vindo a mais uma aula de História. Eu sou o professor Jackson, seu professor de História, e hoje nós vamos falar sobre uma situação muito importante que acontece durante a Idade Moderna, que é o Iluminismo, né? Essa situação nova que vai rolar ali na Europa e vai mudar a vida das pessoas completamente. E nós hoje, pessoal, somos influenciados por essa fase, tá? Por essa situação que acontece ali na Idade Moderna. Muito bem? Quero já convidar você, não esquece de pegar aquela caneta, aquele lápis, para anotar alguma palavra nova, alguma palavra um pouco mais difícil que você de repente não saiba o significado ou alguma dúvida que você queira tirar, tá bom? Parabéns por ter chegado até aqui, parabéns pelo esforço, parabéns aí pela força de vontade e com certeza nós vamos tirar de letra esse conteúdo e você na hora da prova vai tirar de letra e vai ser bem legal, tranquilão? Vamos lá? Então vamos falar um pouquinho sobre iluminismo na Europa, tá? Já nessa primeira imagem que eu trouxe aqui para você, que está aí ao meu redor aí, nós estamos vendo que o iluminismo ela vai acontecer principalmente ali no século 17 e 18. São 100 anos que vai mudar a vida de todo mundo, no mundo inteiro. A vida da humanidade a vida da humanidade será impactada por essas transformações que vão acontecer nesse período. Tranquilo? Então vamos lá entender um pouquinho mais sobre o iluminismo? Vem comigo. Vamos lá. Pessoal, eu vou ler o slide, daqui a pouco a gente faz um comentário. Me acompanha na leitura aí, tá bom? O iluminismo, chamado Século das Luzes, trouxe ideias voltadas à razão para deslegitimar o modelo de Estado predominante na época. Seu ideal era defender a liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e o afastamento entre a igreja e o Estado. Você vê? São palavras tão novas ali que eu até enrolo a língua. Deslegitimar. Ó, agora saiu até mais bonitinho, tá vendo, pessoal? Vamos lá. Então, século das luzes. Qual é a primeira situação, pessoal, que a gente tem que pôr na nossa cabeça aqui? Tá? Você tá vendo ali que nós falamos de século 17 e 18. Só que essas transformações, algumas delas são anteriores ao século 17 e algumas delas virão depois do século 18. Então nós temos que entender o seguinte, que foi um período de mais ou menos 100 anos, tá? Mas que não ficaram presos só dentro desse tempo. Então nós vamos chamar de século das luzes esse conjunto de transformações, não um período fechadinho de 100 anos, como a palavra século significa. Então nós estamos tratando aqui, pessoal, de um tempo histórico, tá? Não de um tempo cronológico, de um tempo que pode ser medido por 100 anos, mas de uma ideia que pode ser contada num período que nós vamos chamar de século, não um período fechadinho só de 100 anos, um período que ele inclusive avança além de 100 anos. Tranquilo, pessoal? Então, qual é a ideia? Deslegitimar o modelo de Estado predominante na época. Qual era o modelo de Estado que tinha na época? Ó, lembra que nós já estamos dentro da Idade Moderna, tá? Nós já não estamos mais na Idade Média. Agora é uma época onde reis reinam e ele toma o poder, ele tem todo o poder em suas mãos e ele toma as atitudes que ele quer tomar e ele não deve satisfações a absolutamente ninguém. O que o rei falar, está falado, pronto e acabou. Se ele quiser mandar matar, se ele quiser promover, se ele quiser casar com a mulher que já tem marido, enfim, ele faz o que ele quiser, entendeu? Se ele quiser mandar o povo todo morrer na guerra, ele faz o que ele quiser e ninguém tem nada a ver com isso porque ele é o rei. E eles entendiam que o rei tinha todo o poder e esse poder era dado por Deus. Entendeu, pessoal? Então, eram mudanças que eles estavam querendo aí firmar nesse período. Então, vamos lá. Seu ideal era defender a liberdade. Ou seja, antes, ninguém era completamente livre. Porque uma vez que o rei e as pessoas ligadas ao rei podiam intervir diretamente na vida das pessoas, ninguém era completamente livre. Eles eram a favor do progresso. Por quê?
principalmente no período anterior, na Idade Média, a igreja determinava até onde as pessoas deveriam progredir. Era a igreja que mandava na vida das pessoas. Só para você ter uma ideia, durante a Idade Média, pessoal, quase a totalidade das pessoas sequer sabiam ler. Os únicos que detinham o poder do conhecimento da leitura era somente a Igreja Católica naquela época. Somente a Igreja Católica. Pouquíssimas pessoas. Alguns reis, alguns nobres, alguns. Mas a grande maioria do povo, tá? Eles não tinham acesso a conhecimento absolutamente nenhum. Então, nesse momento, chamado de iluminismo, eles vão defender uma ideia de que as pessoas precisam progredir, elas precisam melhorar, elas precisam ter conhecimento, elas precisam avançar para que o mundo possa ter um padrão melhor, para que as pessoas possam sim ter um padrão de vida melhor e uma qualidade de vida melhor. Eles pregavam a partir de agora, pessoal, tolerância. Por que tolerância? Porque até então o rei falava, não gostei daquele cara, arranca o pescoço dele. Eu quero fazer guerra com o reino vizinho. Mas por que, rei? Nós estamos também... Não, eu quero fazer uma guerra porque eu quero aumentar o meu território. Entendeu? E metade do povo morria lá. Enfim, e outras situações que eram intolerantes no período anterior, agora se pregava mais tolerância. Uma outra palavra importante para nós nesse período é a palavra fraternidade, ou seja, o cuidado de um para com o outro. Porque, pessoal, no período anterior, ninguém estava querendo nem saber o que estava acontecendo com o outro. A pessoa estava se ferrando com o que estava acontecendo com o outro, entendeu? Não interessava o que está acontecendo com o outro. Agora não. Nós vamos ter atitudes que impactarão definitivamente, diretamente na vida das pessoas. Você quer ver uma situação interessante que transpassou a Idade Média, entrou um pouquinho na Idade Moderna? É a questão da limpeza pública, né? Você teve uma aula sobre a peste negra. Por que o mundo vivenciou a peste negra? Foram ratos que trouxeram pulgas, né? E veio lá da Ásia e infectou o mundo inteiro com a doença chamada peste bubônica, né? Não é de hoje que algumas situações ali no mundo foram influenciadas por pestes asiáticas, outras europeias, como a gripe espanhola, né? E por que ocorreram essas pragas enormes aí? Porque as pessoas não tinham limpeza, na cidade era suja. O cara pegava o seu lixo do dia inteiro e jogava pela janela, pessoal. Era normal, pessoal. Naquela época eles usavam uma coisa que seu avô usou também, que se chama pinico. O cara fazia cocô, xixi no pinico a noite inteira e de manhã ele pegava aquilo e jogava pela janela. Tá? Ou seja, ele não pensava no próximo. Ele não pensava que aquilo podia gerar doenças, podia gerar situações que iam impactar negativamente a vida das pessoas. Ou seja, não havia fraternidade. Então, a partir de agora, as atitudes eram pensadas em si, mas eram pensadas também no próximo. Né? Até que ponto aquilo que eu faço vai impactar negativamente a vida do meu próximo? Muito bem? Então, uma outra situação era de um governo constitucional. O que é um governo constitucional, pessoal? É quando um governo cria um conjunto de leis e a partir de agora você vai viver segundo estas leis. E essas leis elas não podem ser modificadas de qualquer jeito, né? Elas não podem ser modificadas a todo instante. Você vai precisar de um conjunto de pessoas. Nesse contexto que nós estamos falando agora, nós estamos falando de um parlamento, né? No caso, nós temos deputados e senadores. Ou, nesse período nós tínhamos algumas outras instâncias, como na França, que tinha o primeiro, o segundo e o terceiro estado, mas quem tomava as decisões era só o primeiro e o segundo estado. Isso vai mudar daqui a pouco, tá bom? Mas uma mudança também que foi muito buscada nesta época era o afastamento entre a igreja e o Estado. Nesse período, pessoal, até mais ou menos essa época, ali século XV, vai começar algumas mudanças mais profundas nesse contexto. Por quê? Porque até então a igreja nada mais é do que um departamento do Estado. Vou só usar um exemplo como se fosse hoje. Você tem lá na prefeitura a Secretaria de Educação, você tem a Secretaria de Saúde, você tem a Secretaria de Limpeza e teria outra secretaria que era a igreja.
E tudo isso fazia parte da prefeitura. Entendeu? É um exemplo, tá? Só estou usando isso como exemplo. É mais ou menos como eles viviam naquela época. Pô, e os novos reis que estavam surgindo, essa nova nobreza mais absolutista que estava surgindo, eles não concordavam com isso, porque muitas vezes a igreja fazia algumas coisas que, pô, eles ficavam meio chateados, né? Cobravam ali alguns impostos diferenciados, criava algumas situações que fazia com que a igreja arrecadava muito dinheiro e o rei arrecadava menos. Então, eles queriam dar um jeito de afastar a igreja do governo, tá? Então, essas foram as principais mudanças aí, tá? Mas nós vamos ver, pessoal, algumas outras características desse período. Vamos lá para o próximo slide? Tá? Quais são as principais características do iluminismo? O iluminismo era baseado em 3 pilares, que são razão. O que é razão, pessoal? Pensar antes de fazer as coisas. Entendeu? Pensar. Professor, eles não pensavam antes? Não, eles não pensavam antes. Eles pediam a opinião da igreja. Ah, eu quero plantar aqui mais uma roça nova de milho. Aí eu vou ver qual é a opinião do padre. Entendeu? Aí o padre dava opinião. Ah, padre, eu quero casar minha filha com fulano. Leva lá. Né? Aí o padre dava opinião. Então, eles não pensavam por si próprios. A razão deles estava diretamente ligado àquilo que a igreja influenciava, né? Isso é um triste capítulo da história da igreja. O professor não está falando mal da igreja, tá, pessoal? Como professor de história, eu preciso mostrar para você aquilo que ocorreu naquele período. A igreja hoje não faz isso, tá? A igreja, inclusive reconhece onde ela errou no passado, tá bom? Então, se tem uma pessoa que ama e admira a igreja católica, é esse professor que está falando com você. Tranquilo? Então, mas naquela época as pessoas estavam completamente ligadas à igreja e tudo que eles faziam antes tinha que ter opinião da igreja, tá? Então, o próximo pilar é a liberdade. Então, nós falamos o primeiro pilar é a razão, tá? O segundo é a liberdade, ou seja, eu preciso poder fazer aquilo que eu quero fazer. Eu preciso caminhar por um caminho que eu acho que é seguro para mim e que eu devo caminhar por esse caminho. Entendeu? Mas antes eles não tinham essa liberdade. Eles faziam aquilo que a igreja determinava que eles deveriam fazer. Tá bom? Então vamos lá. O iluminismo era baseado em 3 pilares, que são razão, liberdade e o avanço da sociedade em relação ao pensamento racional e à ciência. Essa palavrinha, pessoal, ciência, era uma palavra que era abominada pela igreja. A igreja era contra o avanço científico. Inclusive, muitas pessoas nessa época foram queimadas como bruxos, né? Porque, vamos supor, o camarada está desenvolvendo lá um experimento científico, um suquinho. E ele faz a água com açúcar ficar vermelha, tá? O camarada olhava e falava, nossa, ele fez a água ficar vermelha, ele é bruxo. Não era, na verdade, era um corante que o camarada tirou de uma árvore, tirou de uma fruta ou de alguma coisa. Não era bruxaria, coisa nenhuma. Mas a igreja muitas vezes enxergava aquilo como bruxaria e as pessoas eram queimadas vivas, inclusive. Tá? Por exemplo, o corpo humano, ele não poderia ser estudado. Né? E todos nós sabemos que para o avanço da medicina é fundamental o estudo do corpo humano. Então, como é que o camarada ia estudar uma veia, um vaso, uma artéria, o cérebro humano, os rins, o fígado, o coração, se ele não pudesse olhar isso por dentro? Tu não pode olhar isso por dentro de uma pessoa viva, né? Então ele tinha que olhar de uma pessoa que já morreu, tá? E a igreja não permitia, era um crime para a igreja, considerado crime de necromancia, entendeu? Então, essas pessoas desse período acreditavam que eles tinham que evoluir. O pensamento tinha que ser racional, não simplesmente ou meramente religioso. Até por isso entra aquele fator que nós falamos no slide anterior, uma separação entre as coisas da igreja e as coisas do Estado. Para que o Estado possa evoluir, ele tinha que se afastar um pouco da igreja. Tá bom? Então é isso aí. Vamos lá para o próximo? Vamos lá. Quais são os princípios do iluminismo? As ideias iluministas caracterizavam-se por alguns princípios fundamentais, a saber, racionalismo, já falei para você, uma ideia
pensada antes de tomar uma atitude. O naturalismo é entender que o mundo, o universo, as coisas que estão ao nosso redor, elas servem para nos trazer riquezas, servem para nos trazer bem, elas estão aí para nos servir. E o pensamento anterior era contrário. Nós estamos aí para servir a Deus e ao universo. Então, não, agora não, pera lá. As coisas estão aí para nos servirem também. Era o pensamento deles. Tá? O liberalismo, ou seja, o que é o pensamento liberal? É um pensamento onde você pode comprar e vender e o mercado, pessoal, ele se regularia por si próprio. Tá? Nós estamos falando aqui principalmente sobre práticas mercantilistas. Quanto custa 1 quilo de arroz? Depende. Depende da quantidade de pessoas que precisam de 1 quilo de arroz. Se ninguém precisa de arroz e eu tenho 1.000 quilos, eu vou te vender R$1 o quilo. Mas se muitas pessoas precisam, opa, tem muita gente precisando, vou pôr mais caro. Tá? Então essa ideia do liberalismo em relação à economia e a outros aspectos também. Tá? Liberalismo também está ligado a uma possibilidade de mudança de leis, mudança de contextos, mas principalmente sobre a economia. Tá bom? O próximo tópico vai falar sobre a igualdade perante a lei. Nós sabemos, pessoal, que até hoje isso aqui não acontece como deveria. Né? Enquanto eu estou gravando essa aula para você, nós estamos vivendo nesse momento agora, hoje é dia 25/1/2021, a chegada das primeiras vacinas aí no combate ao coronavírus no Brasil. E nós já sabemos de pessoas que estão passando na frente da fila. Entendeu? Porque elas se acham diferentonas de todo mundo. Elas se acham poderosas mais do que todo mundo. E nesse momento, quem tem que tomar vacina é quem está trabalhando com pessoas doentes, que são médicos e pessoas que trabalham na linha de frente. Mas eu já estou sabendo de vereador que tomou, de filha de prefeito que tomou, tá? E de algumas pessoas que passaram na frente. E você vê que isso não é de hoje que acontece, olha só. É por isso que nós temos que estudar a história. Tá? Para nós olharmos essas coisas acontecendo lá no passado e não deixar que isso aconteça hoje. Tá? Porque hoje isso está acontecendo ao redor aí do nosso país. Tá bom, pessoal? Então, o iluminismo pregava que todas as pessoas são iguais perante a lei. Tá? E por fim, essa palavra diferentona aí para você que eu vou tentar explicar. O anticlericalismo. Tá? O que é o anticlericalismo? O anticlero. A palavra clero significa igreja. Tá? Então, ante a opinião da igreja em tudo. Ele não está querendo dizer, pessoal, que a igreja não tem importância. A igreja tem importância sim. E eles também não abandonaram a igreja nessa época. Mas eles eles pensaram assim, que cada um tem que ser o seu quadrado. Né? Falei para você na aula passada, ficar bravo, revoltado. Né? Cada um no seu quadrado. Existem áreas que a igreja ela não pode ter tanta influência. Entendeu? Era assim que eles pensavam na época. Tá? É assim que muitos cientistas ainda pensam até hoje. E a igreja, por sua vez, ainda hoje, pensa que ela deveria ter um pouco mais de poder em relação a algumas áreas. Tá bom? Eu trouxe para você, pessoal, algumas pessoas aí que foram importantes e influentes. Aí, trouxe mais as imagens, tá? Tem alguma coisa escrita em espanhol, você desconsidera, tá bom? Mas eu trouxe esses camaradas para você dar uma olhada na história deles depois, caso você tenha interesse, tá? O primeiro deles é o René Descartes, René Descartes mesmo, tá? Que foi um cara que falou muito sobre essa coisa de ser racional, de pensar antes de agir, tá bom? Logo abaixo é o Kant, tá? Que ele também vai falar sobre o racionalismo, ele vai falar sobre a necessidade de experimentar situações, tá? De experimentar, sobretudo na ciência, sobretudo no conhecimento. É o chamado experimentalismo, o empirismo. Essa laranja ela é doce ou ela é azeda? Experimenta, cara! Como é que tu vai saber se a laranja é doce ou azeda? Se tu não colocar na boca ou experimentar. Nossa, a camarada comeu aquela fruta e morreu. Não come, ele já experimentou. Tu sabe que aquele caminho não é um caminho legal para você. Então, não vá por aí. Tá joia? Então, o próximo que está ali é o David Hume, que tinha uma ideia parecida. Tá? Também. E logo abaixo dele, o Jean-Jacques Rousseau. Tá? Que é um camarada que vai falar sobre tudo, sobre os ideais iluministas de igualdade,
liberdade e fraternidade, além de trazer uma ideia ampla sobre um Estado liberal, um Estado em que ele vai se autogerir, autogovernar, em que as coisas acontecerão, principalmente quando falamos em termos de comércio, caminharão com suas próprias pernas, como uma mão invisível gerindo esse comércio, sem que ninguém fique inventando preço mais alto ou mais baixo para as coisas. O mercado vai dizer como tem que ser. Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos lá para o próximo slide. De onde surgiram essas ideias, né? Isso tem que ter saído de algum lugar, tá? O Iluminismo é um movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e França nos séculos 17 e 18. Nessa época, o desenvolvimento intelectual que vinha ocorrendo desde o Renascimento deu origem a ideias de liberdade política e econômicas defendida pela burguesia, ou seja, começou na cabeça dos comerciantes. E esse professor que vos fala, ele acredita que essas ideias surgiram justamente, pessoal, porque os comerciantes, eles tinham aí o privilégio de ir a lugares diferentes, lugares distantes, tinha acesso a pessoas diferentes. E esse acesso a pessoas diferentes confrontava as ideias que eles tinham, entendeu? E esse confronto fez com que eles pudessem se questionar e questionar principalmente o lugar onde eles viviam, tá bom? Então, essas pessoas que tinham esse acesso a outras culturas, com certeza são os burgueses e eles são os grandes influenciadores desse período, tranquilo? Qual foi o livro considerado o símbolo do iluminismo? Tá? É enciclopédia, sem sombra de dúvida, tá? Eu trouxe aí para você uma imagem, tá, da enciclopédia, tá? Por quê? A enciclopédia, ela trazia um compilado de ideias, um compilado de todo o conhecimento que era adquirido, tá? E tem um camarada que se chama Diderot e o D'Alembert, que são grandes idealizadores dessa ideia da enciclopédia, e todo o conhecimento adquirido, ele agora vai ser compilado e as pessoas vão ter acesso, pessoal. Isso que é o mais legal, isso que é o mais importante desse período. As pessoas vão poder estudar, vão poder buscar. Qual é a melhor época de plantar milho? Não é no inverno, e se você plantar não vai nascer. Não é na época que chove demais, mas também não é na época da seca demais. Então, as pessoas a partir de agora vão poder buscar um conhecimento que já foi adquirido. Tá? É por isso que o período anterior foi chamado de Idade das Trevas, exatamente porque eles não tinham esse conhecimento, eles não tinham essa luz que agora eles têm. Então a enciclopédia vai ser muito importante nesse período, tá bom? Quais são as características do iluminismo? Outras características. O iluminismo rejeitava a herança medieval, por isso passaram a chamar o período anterior de período das trevas, tá bom? Já falamos sobre isso, então vamos avançar. A economia. Em oposição ao mercantilismo, praticado durante o antigo regime, os iluministas afirmavam que o Estado deveria praticar o liberalismo, ao invés de intervir na economia. Ou seja, não mexe na economia. O camarada plantou cenoura, deixa que ele venda a cenoura do preço que ele quiser. Quem tiver dinheiro, compra. Quem não tiver, não compra. Se ele vê que a cenoura vai apodrecer e ele não vai vender, ele baixa o preço. Tá bom? O Estado deveria deixar que os preços se autorregulassem, tá? E uma pessoa que eu admiro demais, que eu sou fãzão dele, tá? Foi o cara que trouxe essa ideia. O nome dele é Adam Smith. Tranquilo? Vamos lá para o próximo. Política e sociedade. Contrários ao absolutismo. O que é o absolutismo? É aquele rei com todo o poder. Lembra que a Idade Moderna começa assim, tá? Um rei com todo o poder, tá? Então, agora, os iluministas, eles acreditam que o rei ele deve ser barrado em suas ideias mais extravagantes, que ele deve ter um conselho, tá? E esse conselho fala para ele, olha rei, nós estamos indo por um bom caminho ou nós estamos indo por um mau caminho. A partir daí, o rei toma as suas decisões, mas ele sempre amparado por um conselho, não mais de forma absolutista como era anteriormente. Tranquilo? Vamos para o próximo. Política e sociedade. O escritor Montesquieu, por exemplo, defendia um modelo onde o Estado era governado, estava dividido em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Assim, haveria equilíbrio e menos poder concentrado numa pessoa só.
Essa ideia de governo foi adotada por quase todos os países do mundo ocidental e no Brasil, pessoal. Essa ideia, ela perdura até hoje, tá? No mundo inteiro, mas no Brasil, sobretudo, nós temos esses três poderes muito bem definidos. Os poderes executivos, o poder legislativo e o poder judiciário. Só para nós aqui relembrar, que estudou isso lá atrás, eu tenho certeza que você, aluno IMD, já sabe disso, mas o professor Jackson vai lembrar aqui com você, tá joia? Então vamos lá. Fazendo uma análise no Brasil. Qual é o poder executivo no Brasil lá no nível federal? É o presidente da República. No nível estadual é o governador. A nível municipal é o prefeito. Concorda comigo? Presidente da República, governador e prefeito. Esse é o executivo. Quem é o legislativo? Lá a nível federal são os deputados e os senadores. A nível municipal, quem são? Quem são? Os vereadores. Beleza, pessoal? E o judiciário, quem é a nível federal? O Supremo Tribunal Federal, né? É quem vai julgar as leis, é quem vai definir se nós estamos dentro da Constituição. Tá? A nível municipal, né? São o pessoal enfim, o pessoal, os advogados que trabalham para a prefeitura, da procuradoria, né? A procuradoria vai a nível de prefeitura regular isso aí. Tranquilo, pessoal? Então, essa ideia de Montesquieu, ela vai ser muito importante porque ela vai ser usada por governos que virão na sequência, como o Brasil utiliza até hoje. Política e sociedade. Igualmente, os súditos deveriam ter mais direitos e serem tratados de forma igualitária. Com isso, queria-se afirmar que todos deveriam pagar impostos e minorias, como os judeus, tinham que ser reconhecidos como cidadãos plenos. É preciso lembrar que no antigo regime, as minorias religiosas, como judeus e muçulmanos, foram obrigados a se converter ou deixar os países que estavam para escapar das perseguições. Ou seja, pessoal, uma política igualitária. Agora você quer ver uma coisa bem de louco nesse período? Você viu aí no slide escrito a palavra mulheres? Nesse período, pessoal, ainda eles não estavam pensando em abrir possibilidades de vida para as mulheres, tá? De uma vida melhor para as mulheres. Eles ainda estavam muito ligados a um plano onde o homem tinha uma completa autonomia sobre aquilo que ele tinha que fazer, principalmente na política, tá bom? Então vamos lá. Religião. A religião foi muito criticada por vários pensadores iluministas. A maioria defendia a limitação dos privilégios do clero e da igreja, bem como o uso da ciência para questionar as doutrinas religiosas. Havia aqueles que compreendiam o poder da religião na formação do ser humano, mas preferiam que houvessem duas esferas distintas, religião e Estado. De igual maneira, alguns iluministas defendiam o fim da igreja como instituição e a fé deveria ser uma expressão individual. Então, nós estamos vendo aqui, pessoal, que existiam dois tipos de pensamentos. Um pensamento que estava ligado assim, ó, tem que ter igreja, mas a igreja ela deve ficar no seu quadrado. E o Estado ele deve tomar as atitudes que ele tem que tomar. Tá? Já tinha um grupo mais radical. Um grupo que falava, não pode nem existir igreja. E se alguém quiser ter fé, que ele tenha por si só. Mas não que tenha alguém dominando e reinando sobre ele. Tá bom? Então nós tínhamos aí esses dois grupos distintos, dois grupos bem distintos nessa época. E por fim, nós temos o chamado despotismo esclarecido. Vamos entender muito bem o que é o despotismo esclarecido. As ideias iluministas se espalharam de tal modo que muitos governantes buscaram implantar medidas embasadas no iluminismo para modernizar os seus respectivos estados. Isso acontecia sem que os monarcas abdicassem de seu poder absoluto, mas apenas conciliando os interesses populares. Desse modo, estes governantes faziam parte do despotismo esclarecido, ou seja, alguns reis da época, pessoal, mesmo aqueles que tinham todo o poder, eles falavam, pô, eu tenho todo o poder, eu faço o que eu quero, eu mando em quem eu quero e faço do jeito que eu quero. Só que essas ideias iluministas, elas são interessantes. Elas podem ser interessantes para a sociedade. Então, eu vou abrir mão aqui do meu querer absolutista
e vou deixar que essas coisas aconteçam, tá? Então, nós vamos ter muitos reis e muitos líderes nesta época, tá? Nessa época o Brasil, ele já estava sendo governado pelo Império Português e nós tínhamos um líder no Brasil que era chamado de Marquês de Pombal, que adotou essas ideias e implantou no Brasil, inclusive, tá? O despotismo esclarecido. O que é um déspota esclarecido? É um líder que vai adotar as ideias do iluminismo. Tranquilo, pessoal? Pessoal, bom demais essa aula, hein? Amei trazer essa aula para você. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu te agradeço pela sua companhia. Se você tem alguma dúvida, volta o vídeo, assiste um pouquinho de novo e tira suas dúvidas. Vou deixar alguns exercícios para você na plataforma, tá? E te aguardo na próxima aula. Um grande abraço e até mais!